Olá, boa noite, professores do Instituto Federal, membros do Compesc, aqui é a professora Marlete, e eu vou falar especificamente sobre o seminário de pesquisa e sobre o que a gente fez o ano passado e sobre o que eu já fiz agora no seminário da pós, para ver se vocês acham que esse procedimento é bom, se tem outras ideias, né, do que de ser feito. Bom, primeiro eu vou começar pelo que o que eu já tinha, né, pedido para fazer, o que a gente sempre faz, né? Então, eu entrei aqui na apresentações, a gente não tem nenhum trabalho aqui. Então, como é que esse trabalho vai para lá, né? Administração, acho que eu não tenho nenhum ainda que vai para lá. O que é importante quando depois que alguém avalia o trabalho, você confirmar que a pessoa fez avaliação, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Acusar recebimento. Não pode esquecer, né, de acusar o recebimento. Lembro também que eu compartilhei a pasta, né, essa pasta do SIC-LN, e aqui tem os dados, né, para colocar os dados das pessoas que avaliaram os trabalhos, que é para eu poder fazer o certificado. Como a gente está com problema no índice gerador, eu vou ter que pedir para a reitoria. Eu já pedi o da pós, até agora não veio, vou ter que lembrá-los sobre isso. Mas enfim, né, para poder fazer a certificação, né? Então, esse modelo a gente usou nos anos anteriores, eu só repliquei ele aqui, tá bom? Então, quem é o avaliador, se entregou o avaliador, se eu já, aqui no caso sou eu que acabou preenchendo, né? Se eu já emiti o certificado e se enviamos o certificado para ele, né? Aí aqui, essa parte de cá é a parte que acaba acontecendo, né? Com relação ao dia do próprio seminário, que é quem é o mediador, o envio, se você enviou o certificado para os autores, né? Que são esses dados que estão aqui. E no caso do mediador, se você já enviou e se por um acaso algum estava errado e precisa refazer. Lembro que a gente teve um problema ano passado com relação ao nome das pessoas, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui diz que ela chama Elifas Silva, mas as pessoas têm uma mania de diminuir o nome. Então, você viu o nome errado. Se eu pegar o Dionísio, por exemplo, Dionísio, olha lá o nome dele, ó. Dionísio Borges Freitas Júnior. E quando você olha no nome, quando eu solicito uma avaliação de trabalho, só está Dionísio Freitas. Né? Se eu pegar aqui, deixa eu ver qual será que eu mandei para o Dionísio, já não lembro mais. Aí, por exemplo, Ricardo Maroni. Não, não é. Ricardo Maroni Neto. Então, você tem que voltar aqui para poder pegar o nome completo desse autor, para colocar o nome dele completo aqui, que é para a gente não precisar refazer certificado, que foi esse o maior problema que a gente teve. Saiu com o nome, que nem essa Eline Zioli, ela só coloca Eline Zioli, mas o nome dela para fazer certificado é Eline Gomes de Oliveira Zioli, né? Aí, ó, Eline Zioli. Então, como é que eu vou descobrir o nome dela? Eu fiz assim, pode ser que vocês tenham alguma ideia melhor que a minha, né? Você entra aqui, escolher avaliador, e como eu fiz agora, né, com o Dionísio para vocês verem, você faz que você consegue ter o nome completo da pessoa. Então não pode esquecer, por exemplo, o Roberto enviou para mim agora de pouco aqui, ó, acusar recebimento, tá? Do certificado. Desculpe, que ele fez avaliação. Então aí no caso eu vou aqui, o Roberto entregou a avaliação. OK, tá bom? No caso aqui a Eileen não entregou e nem o Maroni entregaram para mim, né? E nem o Bruno também já entregou. Então venho aqui, aí eu mandei para meia dúzia, gente, porque a experiência que eu tenho é que esse negócio não funciona como eu quero, né? Mesmo o Bruno, o Bruno colocou o nome completo, tá? Então, a hora que eu tiver a resposta aqui, eu vou dizer o que eu quero, por exemplo, alterações necessárias, vai ter o e-mail, vou registrar, e aí vou fazer enviar um e-mail para ele, explicando e dando um prazo para ele entregar uma nova versão. A partir do momento que ele entregou essa nova versão, vou dizer concluído. Então, aí essa versão vai estar de acordo com o nosso formato, com o título, o nome dos autores, e aí automaticamente ele sai aqui da avaliação
e ele vem aqui para apresentação, ok? Então, no sistema, é isso que a gente ainda precisa mexer para deixar tudo em ordem antes da gente virar um mês. Bom, então aqui eu já falei, né, com relação para fazer as certificações. Aí eu montei a apresentação parecido no que a gente já fez nos anos anteriores. Então, pode seguir aqui ou pode colocar em outra aba, como vocês acharem melhor. Eu coloquei a modalidade administração. A apresentação vai ser dia 3, né? Coloquei aqui no título. Todo mundo vai ser dia 13 e eu coloquei aqui a sala, é a minha sala. Vou abrir no RNP, marquei 18 horas, porque como aconteceu das outras vezes, a gente não marcou um horário específico para cada um, né? A gente marcou um horário que vai começar a sessão. Teve diretor de modalidade que colocou o horário de cada um. Então, fica livre como vocês acharem melhor, né? Se vocês acharem que precisa colocar hora em hora, coloca. É que se você colocar em hora, você não pode desrespeitar e a pessoa que chegou atrasado não apresenta, né? Então precisa tomar cuidado com essas regrinhas. Então a gente deixou em aberto, aí os alunos foram chegando e foram apresentando. A gente já deixou isso desse jeito da outra vez. Eu acho que é uma coisa interessante. Cada membro do Compesc pode decidir como é melhor ou se a gente vai estabelecer regras, né? A gente pode chegar num acordo. Então, aqui na administração eu fiz isso. Tem 2 trabalhos. O outro que tem lá, que está na administração, na verdade, é mais de geografia, é mais de geografia, não, ele é mais de meio ambiente, né? Que eu até passei para a Shirley avaliar, que é esse aqui, ó. Num- num- Na modalidade de meio ambiente, não é bem de administração, aí eu passei para ela avaliar. Com relação aos trabalhos que tem física, engenharia, matemática, eu falei para o professor Plaza para ele separar os que são dele, né, que são acho que 10, que são dele, os outros 5 pode colocar numa outra sala, que não são orientandos dele, né, e fica numa outra sala para fazer a apresentação, né, eu acho que, né, a gente tem outros professores, o Ricardo é da educação, né, então podia até ter passado para ele avaliar, professor, para ele cuidar desses da educação, já que você estava com um volume grande assim de trabalhos de física, matemática, etc e tal, né? Porque o profissional que é da educação é o professor Ricardo Mota. Você é de física e matemática, mas enfim, como está tudo junto e misturado, né? Poderia ter feito essa divisão para não haver essa sobrecarga. Eu realmente não sabia que você estava com essa sobrecarga. Eu estava cuidando do seminário da pós e deixei para cuidar do seminário do SIC-LN agora mais próximo da data, tá bom? Então, foi isso que a gente fez o ano passado. Então, aqui para pedir a certificação. Aqui eu deixei aqui quem é o mediador. Então, eu me coloquei como mediadora. Não sei, eu vou ver se eu arrumo outros professores. E aí, de repente, eles ficam como mediadores, eu não preciso ficar. Eu lembro que aí a conferência, né, eu estou usando em sala de aula, acho que vocês também devem estar usando para a gente gravar, que é uma forma da gente comprovar. Lembra como faz para gravar, né? Você grava e transmite a sessão pelo YouTube. Então dá para fazer isso. Se alguém não tiver as manhas, pode falar. Tem vídeos explicando no YouTube, senão eu faço um aqui explicando. Acho que a Juliana Castro também mandou para o pessoal, certo? A partir do momento que a gente colocar o artigo à disposição dentro do sistema, ele vem aqui, né? Então aí ele já entra aqui nas apresentações, já vai estar aqui os artigos. O que eu fiz o ano passado foi mandar essa essa página aqui, né? Não esse aqui tudo, né? Essa daqui de apresentação para todos os membros. Então, por isso que eu coloquei aqui os e-mails. Mas usei a ferramenta, não mandei nada sem ser pela ferramenta, pelo OCS, tá? Dizendo as apresentações, o dia que ia ser. Se é que eu me lembro bem, o ano passado não, eu já nem lembro mais, agora me perdi. Teve um ano que eu não estava aqui, que eu estava fazendo a capacitação, né? Que eu estava lá para fora do Brasil, e foi o Ricardo Mota que cuidou. E e a gente fez isso. Como tinha só gente do campus, a gente colocou no paredão ali né, na rampa, né? E a gente colocou, as pessoas olharam, e foi até dessa vez que a gente decidiu que a gente não ia mais colocar horário, porque a gente teve um problema com o horário, se eu não estiver enganada, até acho que foi com os alunos do professor Plaza,
porque teve alguns alunos que não o colocaram como co-orientador, e aí chocava os horários, e aí não dava para ele estar aí nas mesmas salas, né, em duas salas ao mesmo tempo. Então a gente acabou decidindo que a gente não ia mais colocar horário, mas é uma opção que a gente deixou aberto para cada diretor de modalidade decidir como vai ser, tá? Aí dessa vez a gente precisa decidir como é que vai ser. Então, depois que a gente tiver com essa folha da apresentação pronta, eu peço para o pessoal subir aqui essa folha, coloco tanto no site como coloco aqui, que aí tem, além da gente mandar por e-mail, vai estar aqui para ninguém dizer que não ficou sabendo, que né, não sabia, etc. e tal, tá? Bom, com relação ao modelo de apresentação, a gente já falou dele, acho que nos outros anos anteriores, e antes de começar o nosso processo de submissão, eu já tinha mandado para vocês olharem, né? Então, o autor tem que apresentar em PowerPoint, pode até escrever aqui o compatível, se vocês quiserem, mas é esse que está lá no site. Até 15 minutos para apresentar, e os presentes têm até 5 minutos para arguição, né? Então, aqui está o cabeçalho, né? A gente já tinha visto, está lá no site, os itens que devem constar, né? E aí está separado aqui para a pessoa organizar o trabalho dela como ela achar melhor, tá? Então, isso aqui está lá no site e está no e-mail também quando a gente for discutir, né? Quando a gente for falar. Então, tem tanto o modelo do artigo, o modelo de apresentação está lá, né? Então, para eles. Então, foi isso que a gente decidiu e está no site. Se a gente for modificar alguma coisa, tem que mexer e tem que pedir. Geralmente é o Hugo que faz isso para trocar esse formulário de lá, tá bom? Então, é isso que a gente tem a respeito da apresentação. Então, por isso que às vezes é interessante não ficar com salas muito cheias, para que a gente consiga fazer isso. Quando a gente, se por um acaso, né, que nem eu estava falando da gente usar o RNP, porque às vezes a sala fica muita gente, começa a ficar pesado. Então, por isso que é interessante você abrir o YouTube. Então, você dá o YouTube para as pessoas verem, assistirem, fazerem perguntas, pode usar o chat, por isso que às vezes não é interessante você ficar sozinho, né? Sempre mais de uma pessoa junto para você poder ser o mediador, né, dessa sala, né? Então, para você às vezes não ficar sozinho, né, para fazer as perguntas, para analisar e dar o retorno, etc. e tal. Ok? Bom, então foi isso que a gente fez nos anos anteriores. Com relação à apresentação virtual, foi isso que eu fiz agora no seminário de pesquisa e eu achei que deu muito certo. Por que gravar pelo YouTube? Que a gente pode subir essas apresentações, que é isso que tem sido feito pelas instituições. Também pode pedir as apresentações, né? Como a gente acabou fazendo com o TCC, foi exatamente nesse formato, e a gente tem, como prova que isso deu certinho, a gente tem esse vídeo que a gente pode colocar também, né? Pode colocar ele à disposição, na conferência. Então, a gente pode colocar os itens, no caso aqui a gente tem as apresentações por modalidades, a gente pode colocar o link das apresentações por modalidade, né? Então, se eu vou colocar esse daqui de administração, né, vai estar ali todos os artigos que vão estar aparecendo, etc. e tal. E eu também, então, posso colocar o link, né, do YouTube aqui em algum lugar, né, que é onde vai estar, se a pessoa quiser assistir as apresentações. Bom, aí fica então a sugestão do que a gente já fez em eventos anteriores, do que eu fiz agora no seminário da pós-graduação, e aí vocês veem o que que vocês preferem. Se nesse formato tá bom, a gente já tinha falado nisso já em outros e-mails, em outros momentos, ou se quer mudar alguma coisa, vocês veem o que é melhor, tá bom? Abraço a todos e bom trabalho para cada um de nós, né?